Então vamos lá. Motivação. O conhecimento da motivação e do seu uso adequado, tanto para interpretar fatos como para resolvê-los, é de grande valia nas relações interpessoais. O estudo da motivação busca explicações para as ações humanas, isto é, o processo pelo qual os indivíduos são levados a satisfazer determinadas necessidades. Conhecendo a motivação, compreende-se melhor as relações entre as pessoas. Então, o que é comunicação em si dentro da motivação? Para a gente entender a motivação, primeiramente tem que entender sobre comunicação, relacionamento interpessoal, relações entre pessoas. A comunicação ela é viável para ter uma boa motivação. Muitas pessoas acham que motivação é apenas um incentivo, uma gratificação na parte de capital, mas não é. A motivação ela já parte do próprio ego, vem de dentro da gente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ficar motivado, para se tornar uma pessoa motivada, a primeira coisa é analisar a minha pessoa, a minha personalidade. Assim, eu vou ter motivação. Se eu consigo me motivar, então eu vou conseguir motivar o próximo, quem vai estar ali na minha equipe. Dessa forma, eu vou obter mais comunicação, eu vou ter mais conhecimento, assim eu vou saber resolver os problemas que eu vou encontrar aí na parte profissional e na parte pessoal. Motivo é aquilo que move a pessoa para alcançar seus objetivos. Este impulso, a ação, por exemplo, é provocado por um estímulo externo que vem do ambiente, ou por um estímulo interno que vem da própria pessoa. Por isso que eu falei que a parte da motivação, ela também é um ego. Eu posso me motivar, também as pessoas podem me motivar. Quando uma necessidade é atendida e também satisfeita, um processo de motivação termina, mas logo o indivíduo identifica uma nova necessidade e imediatamente um novo processo de motivação é iniciado. Então, o ser humano é assim. Quanto mais motivado ele está, mais motivado ele quer ficar. Quando tem motivação conforme gratificação, referente a capital, gratificação monetária, o profissional ele tende a trabalhar mais, mas isso daí é vamos colocar assim, curto prazo, porque depois ele vai querer mais. Tem que trabalhar com os dois, não estou falando que não pode gratificar, claro, tem que gratificar, mas também tem que usar outras formas de motivação, senão vai ficar só na parte de capital, na parte monetária, e nunca vai vencer a satisfação do ser humano, referente ao dinheiro. Então, é importante que o ser humano ele entenda isso, tá? Primeiramente para ele se motivar, claro, e também motivar a outra pessoa. Senão, ele não vai conseguir fazer essa tal motivação. E também fazer o mesmo com ele. O trabalho em equipe é uma forma de motivação, só que para trabalhar em equipe eu tenho que ter comunicação, eu tenho que ter relacionamento. Se isso daí não tiver, como que eu vou fazer a minha equipe trabalhar corretamente dentro de uma empresa? Por quê? Quando eu estou fora da empresa, eu já tenho que ter aquele perfil pessoal, de personalidade. Quando eu estou dentro da empresa, eu vou somar o meu perfil profissional com o meu perfil pessoal. Aí é onde entra a parte de preconceito, estereótipos, enfim, a melhor parte de mim que eu tenho que analisar. Por exemplo, estereotipar, como já falei na aula passada, estereotipar é ter um preconceito,
por exemplo, fazer um pensamento, pensar sobre aquela pessoa sem conhecê-la. Eu tenho que usar a melhor parte de mim. Como que seria essa melhor parte de mim? É analisar, tá ok? É pensar sobre aquela pessoa, sobre o pessoal da minha equipe, para ver o que eu posso agregar valor e também o que eu posso ajudar. Muitas pessoas ficam desmotivadas porque as outras pessoas não conseguem fazer o que ela faz. Isso é fato. Isso daí tem, por exemplo, em muitas empresas, tá? Tem pessoas que é assim. E o que eu devo fazer com isso? Relacionamento, comunicação é a chave para resolver esse problema. Se não tiver essa comunicação, você vai ficar louco, porque você está mexendo com pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm emoções. A personalidade de cada pessoa é diferente. Isso daí parece que vai mudando a cada segundo. E a cada segundo a pessoa está pensando de uma forma diferente, né, do que ela pensou há um segundo atrás. Então, tem que realmente analisar as pessoas, ver o que as pessoas sentem e trabalhar isso, porque isso daí pode ser um ponto fraco que tem que dar maior atenção para isso. A motivação está ligada às necessidades do ser humano. O homem raramente alcança um estado de satisfação, a não ser por curtos períodos de tempo, pois ao longo que satisfaz um desejo, surge outro, e assim sucessivamente, embora exista uma ordem de prioridade. Algumas necessidades podem apresentar ao mesmo tempo, por exemplo, em que outras também aparecem. Então, quanto mais o homem ele fica satisfeito, ele quer mais satisfação. O homem, quando ele ganha algo, ele quer mais. Ele não está satisfeito só com aquilo. Pode estar satisfeito, mas é curto prazo. Depois ele quer outra satisfação, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer estar satisfeito referente, né, a parte da emoção também. Só que é assim, se a gente juntar um pouco, né, tem a parte monetária e também tem a parte da emoção, você consegue trabalhar com o ser humano, mas nem sempre pode ser só dinheiro envolvido nisso aí. Necessidades primárias são as de natureza fisiológica e de segurança. Fisiológicas relacionam-se ao bem-estar físico da pessoa e está ligada à sobrevivência. Esses níveis estão as necessidades de alimentação, de repouso, de abrigo, de respiração e o desejo sexual. É a parte fisiológica das necessidades do ser humano. Segurança relacionam-se à proteção contra o perigo ou privação. Estas necessidades ficam evidenciadas quando as fisiológicas estão relativamente satisfeitas. Então, olha só, como eu falei, eu vou atendendo uma motivação, depois eu vou querendo mais. Um exemplo desse tipo de necessidade é o medo de perder o emprego e não poder sustentar a família. Então, ele vê que ele não tem segurança, né? Ele tem medo. Então, essa parte de necessidade do ser humano, ela é importante e ele tem que pensar nisso. Ele trabalha, ele quer dinheiro, por quê? Porque ele tem que sustentar a família, ele tem que ter dinheiro para ele pagar as próprias contas. Então, é desse modo que o profissional ele vê, né, com ele mesmo, né? Ele vê a si próprio. São as de natureza social, de estima e autorrealização. Sociais são as de associação, de participação, amizade, inclusão em grupos.
é a aceitação por parte dos companheiros. Uma pessoa, ou qualquer pessoa, aliás, ela quer fazer parte de um grupo. Ela quer se relacionar. A pessoa que não tem esse relacionamento, ela tem aquele pensamento individualista. Ela fica presa naquele canto. Ela não quer conversar. Ela não quer buscar, por exemplo, novas amizades, conhecer pessoas. Um bom profissional, ele cria o seu próprio networking. O que é networking? É uma rede de relacionamentos. É uma rede de relacionamento voltada para a parte profissional, onde ele vai ter contatos do seu dia a dia. Estima são aquelas relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Envolvem autoestima, autoconfiança, respeito, reputação, conhecimento, amor, independência e autonomia. A não satisfação dessas necessidades podem produzir sentimentos de inferioridades, de fraqueza, dependência e também desamparo. Autoalimentação estão relacionadas ao desenvolvimento de cada pessoa. Então, aqui é a mágica da autoalimentação. Todo mundo ou todas as pessoas, elas têm que se também avaliar, se autoalimentar referente a motivações. E para isso, ela tem que ter um motivo. Assim ela vai crescer muito mais, vai alcançar os seus objetivos. Mas ela precisa fazer isso. Quando uma pessoa está desmotivada, ela também precisa entrar no processo de automotivação. Ela não pode esperar somente outra pessoa motivá-la. Tem que entrar também nesse processo e seguir em frente, ter atitude. Todos nós temos necessidades de autorrealização, como pessoa e como profissional, e buscamos novos desafios para a autorrealização. Conseguir o crescimento pessoal e o profissional significa buscar o aprimoramento da qualidade de vida. Como assim? Buscando qualificação profissional é muito importante, correr atrás também de palestras. Vai ajudar muito o próprio profissional a alcançar os seus objetivos. Assim, ele vai ter esse pensamento grande, um pensamento que vai de curto, médio e longo prazo. Dessa forma, sim. Apesar de não termos o poder de motivar ninguém, tá? É o poder, mas a gente pode ajudar no processo de motivação. Pois a motivação é um processo interno de cada indivíduo. Temos o poder de estimular as pessoas com quem convivemos e de ajudá-las a descobrir as próprias necessidades e também atendê-las. Conseguimos isto com um elogio, uma conversa e também uma palavra. Dessa forma, eu vou poder ajudar aquela pessoa a se motivar. Como, por exemplo, tem uma palavra mágica, né, que deixa todo mundo motivado, que é meus parabéns, né, ou parabéns. Não é isso? Você está fazendo um trabalho e chega lá seu superior e fala assim, parabéns. Você é um excelente profissional, você está fazendo uma boa atividade, parabéns. Todo mundo fica, né, quem ouvir isso daí vai ficar satisfeito, né, vai ficar alegre, vai ficar contente e vai produzir até mais, vai trabalhar com qualidade. O reconhecimento é importante, pois é um elogio, melhorando os relacionamentos. Um aperto de mão, um sorriso ou um simples olhar de uma pessoa influencia nossos pensamentos e sentimentos. Estamos nos relacionando com as outras pessoas a todo tempo. Uma das principais características do ser humano é que ele interage com o seu meio e, ao mesmo tempo, sofre influências dele.
Então, o ser humano ele tem que entender que ele não está sozinho. Ele tem que entender que ele está com as outras pessoas e ele tem que se relacionar. Ele tem que melhorar o próprio relacionamento dele para ele seguir em frente. O relacionamento interpessoal e uma troca entre duas ou mais pessoas. Podemos também, a partir da nossa observação sobre uma pessoa, transferir a ideia que formamos para todo o grupo a que ela pertença. Vejamos um exemplo. Se você tem uma experiência desagradável com uma pessoa estrangeira, isso não significa que todos os estrangeiros vão agir da mesma forma. Isso daí é um estereótipo, tá vendo? Um estereótipo prático que foi causado, né? Pode ser até um preconceito. Isso acontece quando pessoas ou grupos são rotulados, como por exemplo, todos os adolescentes são preguiçosos. Isso daí é um estereótipo, é um preconceito. Essa afirmativa é um processo ou é um preconceito, é um processo de preconceito, porque nem todos os adolescentes são preguiçosos, né? Eu não posso falar isso, porque isso daí é um preconceito. Por isso, esteja atento ao comportamento do outro como um todo, procurando conhecer a pessoa como ela é. Assim, fica mais fácil o relacionamento com as pessoas. A comunicação ela vai fluir mais, vai ser bem positiva. Conhecendo e respeitando as diferenças. Todos nós somos diferentes no modo de pensar e agir e de sentir. As diferenças existem e o importante é saber reconhecê-las e lidar da melhor maneira possível, especialmente no momento de trabalho. Somos diferentes pela nossa maneira de pensar e por muitas características pessoais. Cada indivíduo é um ser único com pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, várias atitudes e histórias diferentes para contar. Então, cada pessoa ela tem um próprio pensamento, tá? Uma própria personalidade e é variável. O pensamento das pessoas, a personalidade também é variável, tá? Então, tem que entender todas essas características. Respeitando a diferença do outro, você pode conquistar grandes relacionamentos. As diferenças se manifestam de acordo com as normas e os hábitos adquiridos na sociedade, ou seja, a cultura de cada um. As diferenças existem também pelas crenças que cada grupo social tem. Por exemplo, uma cidade, ela tem uma cultura diferente, um estado, né? A gente vê isso no dia a dia. Como, por exemplo, aqui já dei aula para mais de 1.000 pessoas de todo o Brasil. Então, vem gente, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, e cada pessoa dessa com uma personalidade diferente, né? Com atitudes diferentes. Então, eu tenho que respeitar, eu tenho que saber, né, lidar com essas diferenças aí de todo o mundo. Você pode verificar no ambiente de trabalho, quando sai ou entra uma pessoa na equipe. Percebem-se muitas diferenças na forma com que as pessoas passam a se comportar uma com as outras, até mesmo a produzir. Com a troca de experiências e as diferenças de cada um, por exemplo, né? O grupo se transforma e todos aprendem e crescem profissionalmente. É importante entender isso aqui, tá? Com a troca de experiências e as diferenças de cada um, o grupo se transforma e todos aprendem e crescem profissionalmente. Por quê? Estão buscando conhecimento técnico que está inserido, né, dentro da organização. Muitas vezes,
as diferenças no ambiente de trabalho podem gerar conflitos. Por isso, é preciso ter cuidado com as reações preconceituosas ou de intolerância, pois elas criam barreiras para a troca de ideias e quebra a parte da comunicação, de conhecimentos e também de experiências. É importante ter atenção a esse fator. Em nossos relacionamentos, estamos sempre influenciando o comportamento de alguém ou sendo influenciados. A influência acontece no sentido de mudar ou acrescentar novas percepções sobre as pessoas e também sobre os fatos. Essas percepções podem confirmar ou alterar o que pensamos e também sentimos, resultando ou não em mudança de comportamento das pessoas, da nossa própria personalidade. Então, tem que ter em mente, que tem que ter um bom relacionamento, tem que administrar, tem que também analisar a parte de conflitos, pois um preconceito ou um estereótipo pode causar um conflito dentro da organização e pode atrapalhar na parte profissional. É interessante dar atenção, a essa parte. Conflitos não é bom. E principalmente quando a gente entra em um grupo ou em uma equipe que a gente, por exemplo, é novato. Então a gente tem que ter uma boa comunicação para aprender muito mais e buscar experiências com todos que estão ali trabalhando também junto comigo. Dessa forma eu vou trabalhar com mais eficiência e alcançar os resultados eficazes. Ok? Então chegamos no final de mais uma aula, nessa parte de motivação, uma parte muito boa para aprender, para colocar em prática e assim ter sucesso profissional. Então, fica a dica sobre a motivação aí para todos, para crescer mais ainda, alcançar objetivos mesmo. Ok? Então, nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.